Shalom Lekulan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Hoje é quinta-feira, estamos em mais um pedacinho da Torá. Meu nome é Renato de Prinz e trago para vocês um estudo breve dessa paraxá que será apresentada amanhã pelo Moré Haim, se o seu Eterno assim permitir. Hoje vamos dar apenas alguns toques, alguns detalhes dessa paraxá. Vocês já viram uma boa discussão de alguns trechos dessa paraxá no Momento do Hebraico, na terça-feira. Quem não viu, está disponível aqui no canal, você pode vir aqui no YouTube, procurar na playlist, procurar os estudos semanais do canal Techuvá Total e ter uma visão, um pouco da visão do que a gente vai estudar nessa porção, essa porção tão maravilhosa, no finalzinho, já estamos chegando no finalzinho do estudo anual. No próximo domingo você está convidado para participar do Rosh Hashanah, do Yom Teruah, do Rosh Hashanah, né? Essa festa maravilhosa de final de um ano, início de uma nova jornada, uma jornada que a gente pede ao Eterno que seja de muita luz, de muito amor sobre todos aqueles que estão no caminho de Techuvá e a todas as pessoas que estão na face da terra, né, que todas se voltem para o Eterno, que todas iniciem a sua caminhada de Techuvá. Então, abra o seu coração para a gente poder hoje iniciar esse estudo, para a gente poder fazer um estudo dentro do pouco tempo que a gente tem, tanta coisa para a gente falar, e vamos então iniciar sem nos demorar muito, né? Vamos iniciar aqui o nosso estudo da paraxá Nitzavim, que significa de pé, né? Por que isso? Né? Porque a paraxá ela inicia com a frase: hoje estão de pé aqui todos vocês diante de Adonai, o vosso Elohim, vossos cabeças, vossos tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, todos os homens de Israel. Reúnam com vossos filhos pequenos, com as mulheres, os estrangeiros que estão entre vocês no acampamento, os cortadores de lenha e os carregadores de água. Ou seja, todo mundo está de pé, né? Porque são os homens, são os anciãos, são as mulheres, as crianças, os cortadores de lenhas, que são aqueles que permitem que a gente faça a nossa comida, que a gente prepare a nossa comida, que a gente precisa do fogo para preparar a nossa comida, e os carregadores de água, ou seja, aqueles que vão nos trazer o alimento e vão nos trazer a água. Os estrangeiros, ou seja, estamos reunidos todos aqui perante Adonai para receber essa bênção que vem nessa porção. Então, todos aqui estão presentes, toda a humanidade está presente diante do Eterno, o nosso Elohim, né? Então, essa paraxá, ela tem o nome de Nitzavim. Nitzavim pode ser um acróstico, pode ser a união de letras que representam uma frase, né? Por quê? Porque o primeiro Nun, né? O Nun de Nitzavim, ele é da palavra notem. Notem é dar, presentear, presente, né? Então, é um presente que está sendo dado. E a próxima letra, Tzad. Tzad é justo, justiça, né? E também é Tzedakah, aquilo que a gente dá para fazer justiça àquela pessoa que precisa de alguma coisa, né? Qualquer coisa que ela necessite, e quando ela recebe é feito uma Tzedakah. E quem mais precisa de Tzedakah é o próprio Eterno. Por quê? Porque, como nós vimos na última porção, que Tavô, nós vimos que ao homem é dada a opção de escolha entre viver do bem e viver, ou do mal e morrer, né? Então nós temos essa escolha, o Eterno nos deu essa escolha, e Ele só nos pede então que o amemos, que busquemos o bem, que escolhamos o bem, ou seja, que abramos o nosso coração para Ele, porque o Eterno não tem, Ele nos fez dessa maneira, foi opção dele nos fazer com a opção de escolher amá-lo ou não amá-lo. Então, Ele tem essa necessidade, a única necessidade que Ele tem é nos amar, que nós abramos o nosso coração e que permitamos que Ele entre no nosso coração. Essa é a tzedakah que podemos fazer ao Eterno, amá-lo com todo
toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com todo o nosso muito. Então essa é a tzedakah que a gente pode fazer ao Eterno. A letra vet, né, que inicia a palavra sempre com uma letra bet, é baderer, né, no caminho. Então a próxima letra é a letra inatzri, que significa vai ganhar, né? E a última letra, a letra men sufit, é a palavra mavet, que significa morte. Então, essa palavra nitzavim, né, conforme toda a porção, uma porção curta, uma porção muito sintética, uma porção que reúne muito ensinamento, mas num texto bastante curto, esse nome está nos dizendo que quem faz tzedakah, quem dá tzedakah no caminho, ganha da morte, ou seja, aquele que faz tzedakah ganha as bênçãos do Eterno, né? Não é a morte que a gente diz aqui, a morte do nosso corpo físico, né? Viveu um período de tempo e morreu. Dessa morte a gente não ganha, dessa morte a gente está fadado sempre a morrer, como nós mostramos no último estudo, né? Todo ser que aparece na Torá nasceu e morreu, né? Mas não é essa morte que a gente está falando, é da segunda morte, né? A morte que está nos reservada para depois do juízo. Então aquele que faz tzedakah, principalmente aquele que faz tzedakah ao Eterno, ele vai ter direito a não morrer, a ganhar da morte num segundo nascimento, né? Então é muito interessante essa porção. Eu vou iniciar por uma frase, por um verso e terminar pelo verso seguinte, né? Então vamos estudar esse verso porque ele traz muitos ensinamentos que estão escondidos. Vamos tentar trazer um pouquinho mais de luz a esses ensinamentos, que é justamente esse verso do capítulo 29, verso 27, né? Vaitsem Adonai meal Admatan Beaf Uverma Uvet Ksef Gadol Vayashlichen El Eretz Achechet Kayom Hazé. E Adonai os arrancou de seu solo com ira, furor e grande indignação e os lançou em outra terra, como acontece até hoje, né? Como acontece até hoje. Então, essa é uma reação que todas as nações vão ter quando o Eterno separar aqueles que não testemunham a sua Torá, não testemunham os seus ensinamentos. Então ele vai separar todo esse povo. E a gente tem aqui uma palavra que traz um significado muito importante que nós queremos analisar hoje, que é justamente essa palavra Vayashlechem, né? Por quê? Porque essa palavra, se você perceber na sua Torá, eu vou apagar aqui, se você perceber na sua Torá, de uma editora conceituada, uma editora Sefer, não vale aqui no Davar, né? No Davar online a gente não percebe essas diferenças de letras, mas aqui nós temos dois sinais do Eterno, né? Dois sinais do Eterno nessa palavra. Primeiro, o Lamed. O Lamed aqui é impresso em um tamanho maior, né? Se você olhar na sua Torá, por exemplo, na editora Sefer, você vai ver que esse Lamed ele é um pouco diferente, um pouco maior que esse Lamed aqui. Nós temos em toda a Torá, nos 5 livros de Moshe, nós temos 17 letras que têm ou um tamanho maior ou um tamanho reduzido, né? E além disso, nós temos aqui nessa palavra, nós temos aqui a ausência de um Yud, né? Teria um Yud aqui, essa palavra normalmente ela é escrita assim, né? Vav, Yud, Shin, Lamed, Yud, Kaf e Mensufit, Vayashlechem,
que significa os lançou. Então, o que a gente percebe aqui, né? A gente percebe uma profecia que está sendo dada. Claro que hoje a gente consegue avaliar, buscar essas informações da Torá, porque as coisas já aconteceram e a gente pode aprender com o que está escrito em cima de coisas que já aconteceram. E quando a gente desenvolve esse aprendizado, quando a gente desenvolve esse estudo, mais à frente você vai começar a perceber as profecias que estão na Torá e que ainda não se realizaram. Então, essa é uma forma que o Eterno nos deu para aprendermos os seus ensinamentos que estão embutidos no nível mais profundo, né, que o Peshat. O Peshat é aquele nível de você faz a leitura dessa frase e Adonai os arrancou de seu solo com ira, furor e grande indignação e os lançou em outra terra, como acontece até hoje, né, expressando aí as tribos que estão na diáspora, né? Esse Ud aqui representa exatamente as 10 tribos, né? Essas 10 tribos que foram separadas naquele momento em que houve a divisão de todo o reino de Israel em 2 reinos, né? Então, nós sabemos na Torá que no ano de 2964, após o reinado de Shlomo HaMelech, do rei Salomão, né, que o rei Salomão o povo pediu que houvesse reis, que estivessem reis, e aí nós tivemos Shaul, nós tivemos Davi, nós tivemos Shlomo, né, e todos eles erraram muito, todos eles transgrediram muito a Torá, desobedeceram ao Eterno, né? Davi desobedeceu muitas vezes, cometeu muitos erros, mas nos deu, se arrependeu e nos deu lindas testemunhos do Eterno, né, nos seus salmos, em tudo que ele realizou, em tudo que ele mostrou, mas isso não significa que ele não cometeu erros, né? Shaul cometeu um erro gravíssimo, não obedeceu ao Eterno e não destruiu os amalequitas, e Shlomo que só pediu por sabedoria, no final tinha muitos cavalos, 1000 mulheres, muita prata, muito ouro, muita riqueza, né? Totalmente diferente daquilo que o Eterno ensinou que os reis deveriam ter, né? E então, depois desse período do ano 2964, praticamente 500 anos após a entrega da Torá, após a entrada no reino de Israel, na Terra Prometida, houve uma divisão, né? Houve uma divisão de todas as tribos. E você for ler o livro de Yehoshua, o próximo livro aí depois de Devarim, no Tanar, né, o livro de Yehoshua mostra a divisão das terras, a divisão que foi feita segundo a orientação do Eterno por sorteio. Então, as terras foram sorteadas e nós tivemos aqui algumas tribos, essas tribos que não atravessaram o Iardém, as tribos de Menashe, metade da tribo de Menashe, Gad e Reuven, eles resolveram ficar aqui, criando seu gado, né? Então não quiseram atravessar para a Terra Prometida, o Eterno permitiu isso, claro, o Eterno permite a opção que nós temos, ele nos favorece com essa opção, mas não era o combinado era que todos viessem para esse outro lado, para esse lado aqui, desse lado que a gente tem aqui da Terra Prometida, né? Então essa é a terra que o Eterno prometeu aos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Mas aqui eles resolveram ficar, muito bem, problema deles, eles estavam por conta própria, né? E aqui, por sorteio, todas as tribos receberam uma parte, né? Nós vemos aqui que Dan fica com essa parte aqui, depois reclama com Moshe que ele era muito atacado pelos filisteus, né, pelos filisteus que estavam aqui, e aí Moshe, e Yehoshua oferece para ele uma região aqui de cima, essa região aqui que depois se tornou uma região muito produtiva, porque é de onde vem toda a água de Israel, né? Então, essas 12 tribos foram divididas dessa forma. Você tem que sempre lembrar que Levi não tinha uma parte de terra, né? Mas nós temos 12 divisões de terra, porque nós temos aqui que Efraim e Menashe, que são dessa região aqui, né? Menashe
E Efraim, os dois filhos de Yosef, tiveram as duas partes do primogênito, né? Então receberam essas duas partes, estão formando aí os 12 condados, ou as 12 nações, aqui, digamos assim, né? Em que a terra foi distribuída. Mas depois de um tempo, o que aconteceu? Depois do rei Shlomo, nós temos aqui no livro de Melahim Aleph, 1 Reis, no capítulo 11, verso 31, nós temos o Eterno dizendo: Vaiomer Yaravan, né? E disse Yaravan, que é traduzido como Jeroboão: tome para ti estes 10 pedaços, porque assim Adonai, o Elohim de Israel, assim diz Adonai, o Elohim de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Shlomo, né, e a ti darei 10 tribos. Então houve uma divisão desse conjunto de digamos, estados, né, de províncias, de regiões, uma região para cada tribo, das 12 tribos, houve uma divisão que o Eterno fez, criando assim uma casa de Israel, né, que ficou essa região ao norte, ficou a casa de Israel, toda essa região aqui, conhecida como casa de Israel, contendo 10 tribos, e essa região inferior aqui, chamada de casa de Yehudá, ou reino de Yehudá, né? Então, aqui nós temos a cidade de Shechem, Siquém, né? E que era a sede, que era a cidade principal, onde ficava o governo dessas 10 tribos, e aqui a cidade de Jerusalém. Então, se você viu aqui o mapa anterior, né? Essa justamente, deixa eu apagar esse monte de risco, é justamente essa região aqui, fica no sul, né? A tribo de Shimon, ela fica entre as 10 tribos, né? E, embora ela estando aqui dentro, ela vai ser remanejada para as outras tribos, e aqui nós temos justamente Binyamin e Yehudá, né? Então, é essa divisão que foi feita e que passou a ter, então, 2 reinos, né? 2 reinos que eram inimigos mortais. Houve muita luta, houve muita destruição aí, né? O povo de Shechem não aceitava a Torá como é a mesma Torá, mas as festas são diferentes, todo o comportamento deles é totalmente diferente do reino de Yehudá, né? E todas essas 10 tribos, então, desapareceram. Essas 10 tribos, elas sumiram, né? Por quê? Porque quando houve o exílio, né? Primeiro o exílio do norte pela Síria, e depois o exílio do reino de Yehudá, né? Quando aconteceram esses 2 exílios, esse reino aqui desapareceu, essas tribos desapareceram. Nós não temos informação de onde foram parar, foram misturadas com outros povos, com outras nações, e aí desapareceram. O único reino que ficou, que é conhecido até hoje, é o reino de Yehudá, né? que é a nação judaica, a nação que hoje nós temos todos os judeus que estão no mundo, cerca aí de 16 milhões espalhados pelo mundo todo. Ainda continuam muitos espalhados em vários países, como o Eterno diz que espalharia todo o povo, né? Esses 16 milhões são todos do reino de Judá, do reino de Yehudá, né? E nós temos aqui uma ligação, meio que uma profecia desde lá de Bereshit, né? Desde Bereshit, no livro Bereshit, capítulo 30, verso 24, né? Quando Rachel, que era estéril, depois de muito tempo, tem um filho, e ela diz: Vaitikra et Shemo, né? E chamou o seu nome Yosef,
Lemor, Yosef, aqui duas formas de escrever o nome Yosef, né? Aqui nós temos um Rolen Vav, aqui nós temos o Rolen Vav, e aqui nós temos só o Rolen, dando o som de O, Yosef, Lemor, Yosef, Adonai, Li, Ben, Achech, né? Então, e chamou seu nome Yosef, dizendo, acrescente, né? O nome aqui, Yosef, é acrescentar, então, como a gente já viu várias vezes, né? Os nomes próprios não existem em hebraico, né? Os nomes são dados de acordo com uma palavra que é associada a uma situação no nascimento. Então, Yosef é acrescentar, então seu nome é acrescentar, né? O seu nome foi dado acrescentar justamente porque Rachel pediu ao Eterno que acrescentasse mais um outro filho, né? Esse outro filho é Binyamin, mas esse novo filho, na verdade, dá a entender que é um filho diferente do primeiro filho, um filho diferente de Yosef. E aí, como a gente viu, toda a tribo de Yosef, né, Efraim e Menache, ela fica junto com as tribos que desapareceram, enquanto que a tribo de Binyamin ficou junto com a tribo de Yehudá, a tribo que permaneceu, né? Então, esse outro filho a gente pode dizer que é essa associação de Binyamin com Yehudá. E por que a gente pode dizer isso, né? A gente tem que comprovar isso, a gente tem que comprovar que esse nome já é uma mensagem que o Eterno colocou lá em Bereshit, já prevendo, já dizendo o que vai acontecer à frente, né? Porque para o Eterno não existe o à frente, ou o atrás, ou o agora. Tudo para ele é o agora. Então tudo que vai acontecer já está previsto, já está escrito, já tem uma indicação, porque o tempo só existe para nós, o tempo não existe para o Eterno. Para o Eterno tudo acontece no mesmo instante, né? Se a gente pode dizer que há um instante para o Eterno, porque para o Eterno não há, né? É por isso que a gente dá esse nome, né? Eterno, porque é sempre o mesmo, sempre o mesmo momento para ele, né? Então vamos comprovar aqui justamente por essa palavra de Vayash Lechem, né? Essa palavra Vayash Lechem, que aparece com um lamed aumentado e um iud faltando. Então, se a gente pegar a gemátria de todo esse verso, veja o que a gente encontra. A gente encontra aqui a primeira palavra, a segunda palavra, a terceira, todas as palavras, né? Se a gente somar, a gente vai ter o número 3.302, né? Contando o lamed aqui valendo 30. Mas é interessante notar aqui que a gente está dizendo que o Eterno retirou, arrancou do seu solo com ira, né, com furor, aqueles que não seguem as suas orientações, aquelas tribos que estavam em perdição, aquelas tribos que não cumpriam o Shabat, não cumpriam as determinações do Eterno, não seguiam a Torá. Então, esses foram arrancados e foram separados e foram lançados em outra terra, como existe até hoje. Até hoje acontece isso, né? Baion Kayon Hazé, até os dias de hoje isso é assim, né? Então, na verdade, quando aparece uma letra aumentada ou diminuída numa palavra da Torá, significa que esse número que ela vale, esse número associado a ela, não pode ser o mesmo número como uma letra lamed usada normalmente, né? Por exemplo, como esse lamed aqui, que vale 30, né? Esse lamed aqui tem um outro valor. E qual o valor dele? O valor dele é um valor que vai ser multiplicado, que é o valor da letra seguinte. Veja que se tivesse um iud aqui, ele teria que ser multiplicado por 10, mas o Eterno tirou o iud e o som i, né, veio a partir desse hirik aqui embaixo, né, esse hirik que dá o som i. Então, se você tem um iud e um hirik associado a ele sob a letra anterior, ele tem o som de i, tendo
o Yud ou não tendo o Yud, você tem sempre o mesmo som I, né? Então, o que acontece? Não tendo esse Yud aqui, ele vai ser multiplicado pelo valor da letra Kaf, ou Raf, né? Quando tem o dagesh aqui dentro, né? Quando tem um dagesh aqui dentro, ele passa a ter o som Raf, né? Então, essas letras que tem como essa aqui, por exemplo, tem um som diferente, né? Então, por exemplo, Kaf é a palma da mão, né? Então, se você tem alguma coisa na palma da mão, a sua mão está segurando alguma coisa, tem um pontinho, ela tem o som Raf. Quando não tem nada, é o som Kaf. A mesma coisa com a palavra Bet, né? A palavra Bet vale casa, né? Bet é casa. Se você estiver dentro da casa, é Bet. Se você não estiver dentro da casa, é Vet, né? Então, a gente pode associar esses pontinhos, né, os dagesh dentro das letras, né, das letras que tem, as 7 letras que tem o valor duplicado, né, como tendo esse significado, né? Eu espero conseguir montar o curso aí das letras hebraicas para a gente trazer esses detalhes que são muito importantes, né? Cada pontinho desse tem um significado muito importante dentro das letras. Mas vamos continuar aqui com o valor do Lamed, no caso aqui vai ser 30 multiplicado por 20, né? Então vai ser 600. E aí, essa frase toda, você tem que tirar aqui o 30, né? Tirar o 30 e somar os 600, que é exatamente o que está aqui, né? Tira o 30, 600, nós temos 3.872. Guarda esse número aí, anota que daqui a pouco ele vai aparecer de novo, né? Comprovando aí a afirmação que a gente fez da profecia em Bereshit, né, do filho Yosef de Rachel, né? Então, nós temos aqui que as tribos foram divididas da seguinte forma: o reino de Judá, ou a casa de Judá, contava com as tribos de Judá, Binyamin, e os levitas, que não tinham terras, que não tinham propriedades. Por quê? Porque toda a herança deles veio direto do Eterno, né? Eles serviam diretamente ao Eterno, e nós temos a casa de Israel, a tribo, o reino de Israel, que junta as outras 10 tribos. Então aqui a gente tem Yehudá, né? 30, né? A gente já sabe aqui que Yehudá foi acrescentado um Dalet no nome do Eterno, né? No tetragrama. Então essa é a única diferença. Então a gente tem aqui o valor 30, né? O tetragrama vale 26, aqui a gente tem 30, e Binyamin 152. E essa tribo era então coordenada, né? O rei aqui dessa tribo, desse reino, era escolhido dentro da casa dentro da tribo de Yehudá, né? Então nós temos aqui 182. E as outras 10 tribos nós temos Reuven, Shimon, nós temos Issacar, nós temos Zevulun, nós temos Dan, nós temos Neftali. Está errado aqui, né? Está errado aqui. Que não é Men, né? É um Tav. Neftali, Gad, Asher, Efraim e Menash, né? E Efraim, então, é o rei, né? O rei vem da tribo de Efraim, como já previa Yaakov, né? Yaakov, quando abençoou os 2 filhos de Yosef, o que ele fez? O primogênito era Menash, mas ele colocou como o primogênito que receberia a bênção seria Efraim, né, o mais novo. Por quê? Porque já previa que Efraim seria o líder, né, dessas 10 tribos, já seria o líder dessas 10 tribos, que soma 3.508. Né? E é interessante a gente notar, aqui nós temos aqui, dentro daquela palavra Vayash Lichem, né, nós temos esse Lamed aumentado e a ausência do Yud. A ausência do Yud são justamente essas tribos aqui que saíram, 10 tribos, né? O valor do Yud
é 10, né? O Yud vale 10, o Yud vale 10. Então, essas tribos aqui, quando Raquel pediu um outro filho, ela acrescentou que seria 2 vezes, né? Então, um filho, ela quer que acrescente um outro, um segundo, né? Então, o total dessas tribos vai ser 3.508, né? Das 10 tribos, os 182 dessa tribo, dessa soma aqui, dessas 2 tribos, e esse 182 é duplicado, por quê? Porque tem a ver com esse outro filho, né? Então nós temos aqui o número 3.872 que nós descobrimos lá nessa frase de Devarim, e nós temos aqui nas 12 tribos, né? Mostrando que o Eterno colocou nessa palavra, né? Ele colocou nessa palavra um sinal para a gente descobrir, né? Descobrir esse. E olha que aqui a gente está falando de um período que as tribos ainda nem atravessaram o rio, né? Que as tribos ainda nem ocuparam o seu espaço. Já está previsto aqui que elas vão se separar em 2 reinos, e um reino com 10 tribos vai desaparecer. Então, o Eterno já mostrou isso aqui. Se esse Lamed não fosse aumentado, ou se o Yud estivesse nessa palavra, a gente não teria esse resultado. Então, aqui a gente verifica que toda e qualquer alteração em nomes na Torá, ela só é permitida ser feita pelo Eterno. Só o Eterno colocou uma letra a mais ou uma letra a menos, né? Às vezes a gente vê David, né? Dalet, Vav e Dalet, a gente vê Dalet, Vav e Yud e Dalet, né? Então coloca-se um Yud aí, né? Não coloca-se não, né? O Eterno colocou, assim como aqui ele retirou um Yud, a palavra é a mesma, né? Mas é um Yud a menos, porque se esse Yud estivesse ali, a gente multiplicaria o Lamed por 10, em vez de Lamed por 30, né? Por 20, então em vez de 600 nós teríamos aí 300, então tem uma diferença muito grande, né? E todos esses valores, eles foram colocados na Torá pelo Eterno. Então, como disse Moshe, não acrescentem nenhuma letra, não retirem nenhuma letra, né? Então, é importante que a gente observe isso, que a gente não altere a Torá de jeito nenhum, de maneira nenhuma, né? E como disse Yeshua em Matitiahu, não pensem que vim abolir a Torá e os profetas. Não vim abolir, mas completar, planificar. Então ele apresentou a Torá como ninguém nunca apresentou, nem antes nem depois, né? Ele apresentou a Torá na prática, né? Com todos os seus detalhes. É verdade, digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um Yud, ou um Kotes da Torá, né? Um Kotes é um tracinho da letra da Torá, passará, não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Porque tudo o que vai acontecer está previsto na Torá, está escrito na Torá. A gente precisa aprender a buscar esses ensinamentos que estão embutidos na Torá, que estão apresentados pelo Eterno de uma forma que só aquele que se dedica, que estuda, que medita sobre a Torá dia e noite, ele tem capacidade de aprender, né, esse ensinamento. Não é adivinhação, não é um misticismo, mas na verdade, está escrito para aqueles que têm capacidade, ou que têm dedicação para descobrir esses segredos do Eterno, né? Existem 70 formas de interpretar a Torá, né? E nós temos aí 4 níveis do Pardês, né? Nós temos o Pechá, o Remeso, o Drachar e o Sod. Então são 4 níveis de interpretação e 70 formas diferentes para se analisar a Torá. Então precisa-se estudar a Torá dia e noite, como disse o Davi Hameler, né? Então nós temos que buscar todos esses ensinamentos. Mas claro que ler Torá, estudar a Torá e praticar a Torá no nível Pechá já é muito bom, né? É muito bom você se dedicar
a Torá, sem se preocupar em buscar Gemátria, sem se preocupar a buscar as profecias embutidas ali, né? Não tem essa necessidade, isso é só para quem tem esse interesse, que tenha esse desejo de querer aprender um pouquinho mais, de querer aprofundar esse conhecimento. O conhecimento no Peshá já é muito bom, é um conhecimento maravilhoso. Você aprender toda a história traçada na Torá, você vai aprender todos os ensinamentos do Eterno, e mais do que aprender, você vai ter condições de praticá-lo. E quando eu falo muito bom, eu falo que é realmente muito bom aprender, muito bom estudar a Torá, mesmo que seja no nível Peshá. E mesmo nesse nível, né, um nível claro, um nível simples, sem buscar essas letras diferentes, ou uma letra que o Eterno tirou, uma letra a mais que o Eterno colocou, né, só no nível Peshat a gente já consegue ver muita coisa. Por exemplo, Tov Meod, né, muito bom. A palavra hebraica Tov Meod, ela pode ser escrita dessa maneira, né? Tav, Vav, Vet, Mem, Aleph, Dalet. Né? Então aqui a gente tem 4, 40, 2, 6 e 9. Isso dá 45 na palavra Meod e 17 na palavra Tov. Né? E esses números são interessantes. Se você acompanhou as nossas parashot das semanas, os estudos semanais, desde Bereshit, né? Bereshit é 1, hoje a gente está em Nitzavim, que é 51, você passou pela Parashá 17 e a Parashá 45. A Parashá 17 foi dada pelo Moré Marcos Felipe, né? Parashá Itrô, e a Parashá 45 foi dada por mim, né? No Shabat, aí há pouco tempo atrás, né? Há 6 semanas atrás, eu falei sobre a Parashá Vaet Hanan. E o que essas parashot têm em comum? Né? Se você lembra da Parashá Itrô e da Parashá Vaet Hanan, você vai lembrar que elas têm uma coisa importantíssima em comum. Né? Nessas duas parashot são apresentadas as Aseret HaDevarim, né? E amarás ao Eterno com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu muito, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os 10 chamados os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos do Eterno, que é todo o cerne da Torá, que é todo o aprendizado que a gente tem que ter da Torá. Então, se você lembra dessas porções, se você se recorda dos 10 pronunciamentos, das 10 palavras, né, você lembra que foram exatamente nas Parashot 17 e 45, né, que é Tov Meod. Tov Meod é muito bom, as 10 das palavras, é muito bom conhecer as 10 das palavras, é muito bom praticar as 10 das palavras. Mas não é só isso, a palavra Tov Meod também, né, a frase, as palavras Tov Meod também pode ser escritas de uma outra maneira. Né? Que outra maneira? Se você acrescentar o Rolen Vav aqui, né? Tov, como no anterior, e o Meod. Né? Então você pode acrescentar um Rolen Vav, também você tem a palavra Tov Meod. E aí você passa a ter justamente o que? Você passa a ter 51 e 17. Ora, 17 é a Parashá Itrô, né, que nós já falamos, que tem a série Hadevarim. E a Parashá 51 é justamente essa Parashá Nitzavim. Né? Então, é a Parashá Tov Meod também. Por quê? Porque nela você está reafirmando a sua aliança com o Eterno. Né? A sua aliança com o Eterno está dada aqui, hoje, não é naquele dia que Moshe falou, é hoje, agora, quinta-feira. Né? Hoje estão de pé aqui todos vocês, diante de Adonai, vosso Elohim. Né? Vosso por quê? Porque é para todos, é para toda a humanidade, é para todos os seres, vossos cabeças, ou seja, vossos líderes, vossas tribos, todos os seus irmãos,
vossos anciãos, todos aqueles que trazem uma referência da sua história, do seu passado, de tudo que aconteceu na tua vida, vossos oficiais, todos os homens de Israel, reúnam com vossos filhos pequenos, vossas mulheres, os estrangeiros, ou seja, aqueles que são da tua tribo e aqueles que não são da tua tribo, os outros, os teus vizinhos, os teus amigos de outros estados, de outros países, de outros povos, né? Que estão com você no acampamento, os cortadores de lenha e os carregadores de água, ou seja, aqueles que trazem a lenha para você fazer o teu alimento e aqueles que fazem a água, né? Então, nunca negue pão e água a ninguém. Então, pão e água é o alimento e é a água, né, fundamentais para a nossa vida, né? Quem não come, quem não bebe água não vive, né? Então, aqui está reunindo toda a humanidade. E por que estão juntos? O propósito é que façam uma aliança com Adonai, teu Elohim. Aqui a gente viu que são vossos, né? Vosso no sentido de toda a humanidade, mas a aliança é tua com Elohim, é minha com Elohim. Não é se eu fizer aliança com Elohim e você não fizer, não é nós que estamos fazendo, né? Você não vai na minha aba, ou eu não vou na sua se eu não fizer e você fizer. A aliança com Elohim é individual. Cada um faz a sua, não tem coletivo aqui, né? Coletivo não existe nesse momento. Por quê? Porque cada um deve amar com a sua alma, com o seu coração e com o seu muito, né? Então aqui é o teu Elohim, ao juramento que Adonai, o teu Elohim, faz com você hoje, agora, nesse minuto, né? Para que hoje ele te estabeleça como um povo e seja para ti, como ele te disse, seja para ti um Elohim, como ele te disse e como jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Então, se você quer ser povo de Elohim e que você quer que ele seja para você um Elohim, né? quer que ele seja para você o teu Criador, o teu Eterno, então você tem que fazer essa aliança com ele. Por isso que essa paraxá é Tov Meod, né? Ela tem esse número 51 justamente porque ela é Tov Meod, né? Ela está dizendo para você, faça a sua aliança com o Elohim. Qual é a tua aliança? Como é que você faz essa aliança? Cumprindo a Aseret Devarim, cumprindo os 10 mandamentos, cumprindo as 10 palavras que o Eterno deu ao seu povo no Sinai. Então, essa paraxá, ela é pequena, mas ela traz um significado muito, 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 muito importante, muito, muito bom. Tov Meod, né? É uma paraxá Tov Meod, porque aqui você está afirmando com o Eterno que você é seu povo, você está aceitando o Eterno como teu Elohim. Lembra do Salmo 23, né? Adonai é o meu pastor e não me faltará. Então, ele é o meu pastor, eu reconheço isso nele, né? Por quê? Porque eu pratico os seus ensinamentos. E com isso ele não me faltará. Essa é a aliança que o Eterno faz conosco nesse momento que nós vamos atravessar, né? Sair da sua proteção diária e vamos enfrentar o mundo, né? Então, no que a gente vai enfrentar o mundo, a gente vai atravessar o rio, enfrentar o mundo, a gente tem que ter sempre o Eterno presente, os seus ensinamentos presentes na nossa vida, praticando em cada instante da nossa vida, né? E aí, para fechar, nós começamos com o capítulo 29, verso 27 de Devarim, vamos fechar com o verso 28, né? Hanistarot li Adonai, Hanistarot li Adonai Eloheinu, Verhaniglot lanu, Ulevanenu al olam la asot et kol divrei ha-torah hazot. As coisas ocultas pertencem a Adonai, nosso Elohim, e as reveladas são para nós e nossos filhos, né? O levaneino, nossos filhos, para sempre, alolam,
a fim de praticarmos todas as palavras de Vrei HaTorat, né, da Torá, sempre, né? Hazot. Então, o que está dizendo aqui? Que tudo o que está oculto na Torá pertence ao Eterno, né? E ele vai nos revelar. Claro que aqui o que está oculto não é misticismo, não é adivinhação, não é buscar coisas místicas dentro da Torá, não é esse o sentido, mas as coisas que o Eterno colocou ali, e para a gente descobrir a gente precisa estudar, né? A gente precisa praticar. E aí elas vão ser reveladas para nós e para nossos filhos. Então, se você conhece um pouquinho de ciência, como eu conheço um pouquinho de ciência, a gente verifica que nada foi descoberto de uma vez só, né? Tudo foi acrescentado passo a passo, né? A gente não tem a tecnologia que a gente tem hoje, criada ontem, né? As pessoas acham que o computador, né? Crianças que nascem aí, já existe computador, não imaginam que há 30, 40 anos atrás a gente não tinha essa ferramenta, a gente não tinha nada disso, né? Isso tudo foi aprendido aos pouquinhos, isso nos foi revelado aos pouquinhos pelo Eterno, assim como o ensinamento da Torá, todo o conhecimento que a gente encontra, que está oculto na Torá, que já nos foi revelado, foi pelo estudo de muitos e muitos e muitos sábios que passaram anos e anos estudando a Torá e descobrindo segredos que o Eterno revelava para cada um e que nos são trazidos até hoje, que vão servir para os nossos filhos e aqueles que a gente tem acesso hoje, que o Eterno nos permite descobrir, ou seja, que ele nos revela, vão ficar para nossos filhos e muitos outros ensinamentos ocultos virão também para nossos filhos. Não adianta querer apressar, não adianta querer descobrir tudo de uma vez só, você tem que descobrir meate, pouco a pouco, né, porque a palavra do Eterno, ela é infinita, ela tem muitos ensinamentos, a gente, numa vida a gente não consegue aprender uma milésima parte aí de todo o ensinamento que está na Torá. Então é preciso praticar todas as palavras dessa Torá para que a gente possa ter essas revelações, que a gente possa ter esses ensinamentos. E como é que a gente vê isso, né? Nessa frase aqui, a gente pode lembrar aqui, ó, um pouquinho do Adonai Eloheinu. Onde é que você viu Adonai Eloheinu? Justamente no Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Então, aqui a gente tem uma divisão no Pasuk, né? Esse tracinho vertical aqui. Então, aqui a gente tem aqui, ó, Adonai Eloheinu, Adonai. Então, basicamente, o que a gente tem nessa frase, né? Adonai Eloheinu, Adonai. E qual a gemátria? E aqui nós temos essa palavra para os nossos filhos, né? Essas palavras, o levaneino, nossos filhos. Vamos ver aqui uma coisa interessante, né? A gemátria de Adonai você já conhece, da 26, a gemátria de Adonai 26, e a gemátria de Eloheinu sempre 2, dando aqui o total de 154. E para os nossos filhos, qual é a gemátria de para os nossos filhos? Exatamente 154. Né? Então, quando você tem as coisas ocultas de Adonai, nosso Elohim, elas vão ser reveladas para os nossos filhos. Então, elas têm essa relação desde que você busque o aprendizado, desde que você guarde no seu coração tudo que você aprende e, mais importante, que você pratique, né? Pratique a Torá todos os instantes da sua vida, em todos os momentos da sua vida. Né? Então, com isso, você vai se estabelecer como um povo do Eterno e vai ter o Eterno como teu Elohim. Então, veja que maravilha, a gente tem aqui em duas frases, né, dessa maravilhosa paraxá. E muitas outras vão aparecer, Moré Haimson no Shabá, a partir de sexta-feira, pôr do sol, vai nos trazer muitos e muitos mais detalhes dessa porção. Né? É interessante
que esse ensinamento a gente aprofunde, a gente estude um pouquinho mais, a gente busque, faça as continhas aí, os números que eu apresentei, eu vou colocar isso no Telegram, você faça as contas, né, verifique aí que realmente os números batem, os números estão certos, né, o Eterno colocou os números de uma forma perfeita dentro da Torá, né, e isso já faz parte de estudos de outras pessoas, né, eu tirei aqui uma boa parte desse estudo do livro Coincidências Numéricas da Torá, do Osmar Levinsky, né? Então, muito, muito interessante, tem muitos outros ensinamentos nesse texto, mas, logicamente, tudo que eu falei aqui não está nesse texto, né? Então, outras coisas aí vêm de estudos da Torá, vêm das referências que ele coloca ali no livro e que eu tenho que buscar, que a gente tem que aprofundar. Então a Torá, você precisa estudá-la todos os dias, todos os instantes da tua vida. Então, quero convidar você para o próximo domingo, né, 25/9, às 19 horas, nós vamos ter aqui no canal a transmissão da festa de Yom Teruah, o dia do shofar, o dia do toque, né, e também o Rosh Hashanah, o primeiro dia de Tishrei do ano 5783. Nós vamos estar virando um próximo ano, né, e vamos então comemorar essa festa aqui no canal. Então você separe aí esses elementos, né, vai ser um estudo um pouquinho, vai ser uma festa um pouquinho diferente das festas dos outros anos, né? Nós vamos estar aqui com os 7 frutos da terra de Israel, não vamos ter aqui o mel, a maçã, né? Não vamos ter a pera, mas vamos ter aqui o trigo, né? O trigo aqui que você pode ter. O trigo eu tenho até aqui, eu já comprei o trigo aqui, ó. Diz a moça que vendeu que eu posso até fazer um pão, mas eu não acredito muito não. Mas é um trigo, não é um homer de trigo, mas é um meio homer talvez, né? Então, nós temos aqui o trigo, nós temos a cevada, você pode ter um pãozinho de trigo, um pãozinho de cevada, um bolo, um café de cevada. Eu acho que cerveja não é legal, né? Cerveja de cevada, mas você vai acabar a festa e não vai estar aproveitando bem a festa. E nós temos a uva, o figo, se você não tiver o figo natural, pode ser o figo em calda, ou a uva, a azeitona ou o azeite de oliva, o rimon, né, a romã, romã, né, e nós temos aqui a tâmara, né? Se você não tiver tâmara é muito fácil de encontrar, hoje já tem em vários locais, mas se você não tiver, pode ser uma ameixa, né? Uma ameixa em calda. Então, é importante que você, mesmo se não puder participar aqui do nosso encontro, né? Do nosso encontro aqui online, você comemora a sua festa, né? Nós temos aqui, no canal foi apresentado no último domingo todo o roteiro para essa festa. Se você quer participar com outras pessoas, enfim, veja a preparação para a festa que foi apresentado no último domingo e curta bastante essa festa maravilhosa que é a festa do Yom Teruah e Rosh Hashanah. E na próxima semana, terça-feira, nós continuamos com o Momento do Hebraico, com o Moré Marcos Felipe, na terça-feira. Na quarta-feira nós temos um encontro com o Moré Haimson, falando sobre a Masei Hash Helechim, né, os atos dos emissários, e na próxima quinta-feira também, se o Eterno assim permitir, né, que todos nós possamos participar na próxima semana, se o Eterno assim permitir, na quinta-feira eu trago mais um novo estudo de um pedacinho da Torá. Shalom, shalom. Fique agora com a música No Monte Gilboa. Shalom.
נשאר שאול הלכן איתו בהר הגלבוע, רק נער גר עמו, רק נער מבני עמלק, יבש וחם, יבש וחם, הקיץ בעמק, האדמה צבעה פחם, הקיץ בעמק, אולי היה שרב, אולי זו הייתה שעת שקיעה, אולי שתיית זהב, כמו היום באותה שעה. נפרס העמק בהר הגלבוע, היה הקיץ כמו עכשיו בהר הגלבוע, מנגד התבור בהר החרמון במרחב, כאילו לא עברו שנים בהר הגלבוע, אותם סלעים, סלעים שחונים בהר הגלבוע, אולי היה שרב, אולי זו הייתה שעת שקיעה, אולי שקיעת זהב, כמו היום באותה שעה. אולי היה שרב, אולי זו הייתה שעת שקיעה, אולי שקיעת זהב, כמו היום באותה